Olá, meu nome é Zária. E o meu é Mariana. Somos acadêmicas do curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Estamos cursando o 7º semestre. E neste vídeo vamos falar sobre a importância da salinidade na piscicultura. A piscicultura, que é a produção de peixes em ambientes controlados, é uma atividade aquícola que vem crescendo rapidamente no Brasil. É desenvolvida em praticamente todas as regiões do país em diversos sistemas de criação, como viveiros escavados, açudes e tanque-redes. A criação de peixes pode contemplar uma grande variedade de espécies e também graus de intensidade de produção. É importante que os produtores tenham conhecimentos técnicos básicos para ter um bom resultado nessa atividade, como, por exemplo, a qualidade da água. E o que é salinidade? Salinidade é a medida de quantidade de sais existente em uma massa de água, como por exemplo em lago, rio ou estuário. O mais simples de descrever a salinidade é como a concentração de sal dissolvida em uma determinada quantidade de água. Podendo considerar como água salobra aquela que tem salinidade entre 0 a 35 gramas por quilograma e considerando como água doce aquela que tem salinidade entre 0 a 0,5 gramas por quilograma. Mas o que é a osmorregulação para os peixes de água doce e água salgada? A osmorregulação é um processo que demanda energia, podendo o crescimento dos peixes ser maximizado a partir das salinidades escolhidas diminuirão o gasto energético para manter a homeostase. Ou seja, a osmorregulação é um controle que o peixe tem das concentrações de sal no tecido, a fim de manter as condições adequadas para a atividade metabólica. A quantidade de sal a ser adicionada depende do tamanho do tanque ou do aquário. Deve-se calcular a quantidade de acordo com a quantidade de água, para não deixar a água muito ou pouco salina. Se colocar muito sal em peixe de água doce, por exemplo, acontece um desequilíbrio osmótico. Com isso, a quantidade ideal de sal faz com que os peixes percam ou ganhem sal na concentração correta. Se, por exemplo, colocarmos um peixe de água salgada em água doce, o peixe tende a morrer inchado, porque ele começa a ganhar muita água e não consegue eliminar esse excesso de água. Já que no ambiente salgado, ele tende a perder água para o meio. Igual está demonstrado na imagem A. É um peixe de água salgada. Os peixes de água salgada tendem a beber água, eliminam o excesso de sal pelas brânquias e perdem água por osmose. E eles têm pouca eliminação de volume urinário. Na imagem B está um peixe de água doce. O peixe de água doce não bebe água, ele ganha água por osmose, ele absorve sais pelas brânquias. E ele elimina a água pela urina produzida em grande quantidade e muito diluída. A osmorregulação é um processo importante para evitar, por exemplo, que peixes de água doce absorvam água continuadamente e peixes de água salgada percam água exageradamente. Os peixes que possuem o processo de osmorregulação são chamados de osmorreguladores e esses peixes são osteídeos. Mas antes de tudo, é preciso analisar a concentração do nitrito para saber a quantidade de sal que deve se colocar. Temos o reagente 1 na cor verde, reagente 2 na cor vermelha, uma proveta e um manual onde a gente vai comparar o resultado. Primeiro, a gente pega a água do tanque até a marcação da proveta e depois é adicionado 2 gotas do reagente 1 e 2 gotas do reagente 2. Fecha-se a proveta com a tampa, faz a homogeneização e espera 10 minutos. Passados 10 minutos, pegamos o manual
e fazemos a comparação na escala de cores para saber a concentração de nitrito naquele tanque. Após esse procedimento, é feita a pesagem do sal que vai ser destinada para o tanque. O primeiro passo é fazer a sifonagem para baixar a quantidade de água do tanque. Após a pesagem e a sifonagem, é feita a diluição do sal para ser jogada no tanque. O refratômetro nos dá a possibilidade de descobrir quanto de salinidade temos na água. Coleta-se uma pequena amostra da água, adiciona-se algumas gotas no leitor e depois olha no visor para saber o quanto de salinidade esta água possui. O refratômetro do lado esquerdo tem uma escala de 1000 a 1070 aproximadamente. A escala de salinidade é do lado direito, que vai de 0 a 100. E nesse banho de sal, a salinidade foi 5. A salinidade fica marcada no encontro da parte azul e a parte branca, e a cada pontinho desse equivale a 5. Podemos observar que a salinidade está em 35. Assim, a aplicação de sal na água ameniza o potencial tóxico do nitrito aos peixes. Os íons cloreto, quando presentes em quantidades adequadas na água, associam-se aos receptores de nitrito nas células das brânquias dos peixes, impedindo a absorção deste composto tóxico. O manejo e o transporte são procedimentos inevitáveis durante todo o processo produtivo em qualquer piscicultura. Com isso, a adição de sal na água de transporte facilita a manutenção do equilíbrio osmorregulatório e mantém a água em concentração de sais próxima à concentração interna da água dos peixes, evitando que haja perda de sais do organismo dos peixes para a água. O sal ainda reduz a agitação dos peixes, diminuindo o estresse, principalmente em peixes jovens e adultos. Além disso, a presença do íon sódio na água favorece o mecanismo ativo de eliminação da amônia do sangue para a água, o que é extremamente importante para os peixes. Ações tóxicas de nitrito também podem ocorrer em sistemas de cultivo onde ocorre a recirculação de água e o tratamento da mesma por meio de filtros mecânicos e biológicos. Assim, a aplicação de sal na água ameniza o potencial tóxico do nitrito aos peixes. Os íons de cloreto, quando presentes em quantidades adequadas na água, associam-se aos receptores de nitrito nas células das brânquias dos peixes, impedindo a absorção deste composto tóxico. Durante as operações que precedem o transporte, despesca, manuseio, classificação por tamanho, depuração e carregamento, os peixes sofrem alguma escoriação no corpo, perda de escamas, lesões causadas por parasitas ou manejo, e perdem parte da proteção provida pelo muco e escamas. Neste sentido, o banho com sal estimula a produção de muco. Quais são as vantagens do uso do sal na piscicultura? Ele é um produto de baixo custo, não tóxico, sendo de fácil manipulação, e diminui o uso de agentes químicos, fazendo com que os peixes cresçam mais saudáveis e ajuda na prevenção. O cloreto de sódio é o produto mais utilizado para a profilaxia e tratamento de várias enfermidades que afetam os organismos aquáticos. Os efeitos deste produto nos peixes são estímulo da secreção de muco, tanto na pele como nas brânquias, redução dos níveis de amônia no sangue e constrição dos filamentos branquiais. Entretanto, a tolerância à salinidade da água varia entre espécies, tendo como um dos principais fatores o tempo de exposição dos peixes e temperatura da água.
Dessa forma, a avaliação da tolerância à salinidade da água para peixes é fundamental para permitir a utilização do sal comum como segurança. Manter a salinidade em níveis adequados é essencial em muitas áreas de estudo e aplicação prática, desde a manutenção de aquários e tanques de criação de peixes.